a anistia que foi negociada na abertura do regime, ela foi desrespeitada pelo PT a todo momento. É o mesmo partido que foi contra a Constituição, o mesmo partido que foi contra o Plano Real. Esse é o PT do Lula. Vocês acham que o PT do Lula está a serviço do Brasil? Então, assim, durante todo o governo Lula, que o primeiro e o segundo governo Lula foi um governo ao centro, o Lula era pressionado a todo momento pela turma aí de familiares e tal, de desaparecidos, tudo bem. Queriam encontrar os corpos dos seus desaparecidos. Ótimo. Vários processos, o Ministério Público abriu comissão, todo mundo foi. Isso foi um processo todo longo. Reparação histórica, tudo que aconteceu durante o regime militar. Só que é o seguinte, o que aconteceu no governo Dilma? A Dilma abriu as portas para uma turma que resolveu fazer o quê? Revisão da lei da anistia. E quando foi criada a Comissão Nacional da Verdade, a Comissão Nacional da Verdade, que a princípio foi criada simplesmente com um objetivo histórico, de pesquisa histórica, de resgate histórico, de história mesmo, acadêmico, ela passou a ser utilizada para quê? Para direcionar os esforços, para gerar ações jurídicas, para punir aqueles milicos que ainda estavam vivos, os militares que ainda estavam vivos, que atuaram na repressão, que estavam vivos. Desrespeitando, mais uma vez, a lei da anistia, uma coisa que foi negociada institucionalmente para permitir a abertura política. Então, assim, não vale lei nenhuma para essa gente. E aí, o que vocês acham? Começa a perseguição. Aí isso vai fazer o quê? Vai fazer com que o outro lado reaja. Fala assim, por que vocês estão correndo agora? Então, assim, essa mentalidade de atacar os militares, de achar que militar é inimigo, quem politiza esse debate desde sempre é o PT e a esquerda, e os seus satélites. Então nós estamos diante de uma situação que ela simplesmente vai se retroalimentando. Vai se retroalimentando. É isso que alimenta, inclusive, pessoas como esse general aí que estava, inclusive, tentando, hoje já saiu, eu li aqui, já te colocaram ontem, prints de mensagens do general que foi preso ali, em que ele está lá tentando falar com o governo, falar com o presidente, tentando que o ministro o receba, tentando não sei o quê, e sem conseguir ser recebido. Mas isso... A gente tem aí até os prints aí, se a produção conseguir colocar na tela, sem conseguir ser recebido. Ou seja, todo mundo estava olhando o cara como um cara histérico, que um bobalhão, que não tem que ser ouvido. E foi isso que aconteceu. Quando foi feita a anistia, a abertura política, a transição política, a quantidade de gente que dizia que era contra, que tentaram inclusive tirar o presidente da República da época, que era o general Figueiredo, e antes mesmo, contra a abertura. Sabe quem foi um dos presidentes mais combatidos pela extrema-direita, de extrema-direita, que queria... O Médici. O Médici era considerado um cara de esquerda dentro das Forças Armadas. Imagina só. Então você tem coisas impressionantes nisso. Agora, dar voz aos extremistas, seja de um lado ou de outro, é dar voz à radicalização. Não se pode dar. A esquerda da mesma forma. Como eu já disse aqui no programa, eu respeito meus adversários, eu não quero unanimidade. Eu respeito, inclusive te contei quantos amigos que eu tive com oposição de esquerda. Eu não sou uma pessoa de esquerda, mas sou amigo, respeito, inclusive convivo socialmente. Enfim, mas você não pode dar voz a este radicalismo. Essa história do que eu vou punir. A punição desta moça que pintou a estátua como exemplo, vou punir como exemplo, isso é fascismo puro. Tira. Então, nós não podemos, o que nós temos que fazer, como disse o Bolsonaro, como disse o senador Rogério Marinho, nós temos que partir no sentido de normalizar, eu nem falo normalizar as relações políticas, acabar com essa história de extremismos. Ou seja, estão querendo, por qualquer forma, tirar o Bolsonaro. Bolsonaro não pode ser candidato, não pode ser... Me lembra a história do Lacerda com o Juscelino. Não pode ser isso, não pode ganhar, não pode tentar ficar... Estão falando de atentado. Quem é que sofreu o atentado? Bolsonaro. Bolsonaro levou umas facadas, quiseram matar o Bolsonaro. O inquérito sobre isso, onde é que está? Cadê a Polícia Federal desse inquérito? Onde é que está? Cadê o telefone do Adélio? Não se sabe. Por quê? Agora, tem que parar com isto. Ou seja, uma das coisas que nós estamos... Quantos anos nós temos o Lula e o PT no poder? 20 anos? 20 anos. Muito bem. Qual foi o constrangimento que o Lula e o PT sofreram no poder, a não ser o impeachment da Dida, que se deu por malversação de recursos públicos? Exatamente. Ou seja, nunca teve constrangimento. O Bolsonaro, a quantidade de constrangimentos que impuseram ao Bolsonaro durante o seu mandato, inclusive um constrangimento de não poder nomear o diretor da Polícia Federal.
Ou seja, o Supremo questionava praticamente todos os atos do Bolsonaro. Na eleição, por exemplo, qualquer coisa que fizer, o Bolsonaro não pôde fazer uma live na residência dele. Hoje em dia se faz política em todos os órgãos públicos, com recursos públicos. Ou seja, então, o Bolsonaro foi constrangido. O PT ficou 20 anos de poder, mais de 20 anos. Não, e passou, sem constrangimento nenhum. E olha só, passou, por exemplo, o governo Fernando Henrique, apesar de toda vamos dizer assim, a maciez, né, da oposição do PSDB, quando o Fernando Henrique virou presidente, o PT, o tempo inteiro, impeachment, pedido de impeachment, pedido de impeachment, pedido de impeachment, sem razão nenhuma, pedido de impeachment, pedido de impeachment. Então, assim, essa gente não tem, eu já falei aqui, DNA ditatorial, DNA hegemônico. Essa gente não consegue conviver na democracia. O problema é que esse o pensamento que hoje está sendo admitido dentro do Supremo e está sendo tracionado por toda a imprensa. Na época do governo Lula, dos mandatos todos, a imprensa tinha discernimento. A imprensa investigava, denunciava crime. O Ministério Público atuava, abria investigação, a Polícia Federal atuava, abria investigação, o Judiciário atuava, julgava. Agora não, virou um concerto de vários órgãos, de todos esses poderes, contra o quê? Contra a existência da direita. Aí é o seguinte, não é a direita, tá certo? Eu quero que vocês entendam o seguinte. A direita e o bolsonarismo, eles são um argumento. O argumento, já falei aqui 1000 vezes, parece que o New York Times até um dia desse descobriu um negócio que a gente sempre fala. O inquérito das fake news não foi aberto por causa de fake news. Não foi aberto por causa de fake news. O AI-5 o inquérito das fake news é o AI-5. É o AI-5 dessa turma. Então é o seguinte, não foi aberto por fake news, senhoras e senhores. Então assim, vamos conhecer a história para a gente entender. Né? Nós todos vivemos essa história. Nós vivemos as investigações que chegaram em parentes e não sei o quê, de gente muito importante, de gente poderosa, de gente bem posicionada no judiciário, no mercado financeiro, na política. Então, o bolsonarismo, até pela sua truculência, ele foi utilizado retoricamente para virar esse escudo de batalha. Eu estou aqui lutando pela democracia, estou lutando pela democracia, e na verdade que eu estou criando uma blindagem contra o sistema, justamente para que não haja nenhum tipo de questionamento sobre como eles usam o poder, como as pessoas que ocupam os poderes usam os poderes em benefício próprio. Então, o nosso debate aqui é sobre liberdade, sobre sociedade aberta, sobre respeito às instituições, e não há respeito às instituições nessa quadratura da história, tá certo? Esse é o problema. Deixa eu só, Ari, aproveitar e descer um pouquinho nessa questão do ajuste fiscal, porque esse é um debate fundamental para que as pessoas entendam, né, o que está acontecendo, até para os militares entenderem também. Bom, tá aqui, bota o link 2 da matéria da Folha. O governo quer endurecer regras e reserva de militares para atrair apoio a corte de gastos. Imagina, essa é a narrativa. O que isso tem a ver? Atrair apoio a corte de gastos, endurecer regra da reserva, apoio de quem? Então tá aqui, ó, o governo pretende incluir em seu plano de ajuste fiscal a criação da idade mínima de 55 anos para militares passarem para a reserva, além de mais medidas voltadas às Forças Armadas como forma de reduzir a resistência a cortes em outras áreas. O pacote é aguardado há semanas pelo mercado. Entre os envolvidos nas discussões ouvidos pela Folha, é dito que a medida tem um efeito simbólico para reunir apoio ao ajuste. A visão é que, se há contribuição até dos militares, outros setores também podem colaborar. Então, assim, estou cortando na carne dos militares para poder os outros aceitarem. Não tem nada a ver, isso aí é uma falácia. É bem interessante isso. Né? É uma falácia. 55 anos para os militares. Eu quero um oficial paraquedista de 55 anos para me defender. Oficial paraquedista de 55 anos. Não, é bom. Explica para a nossa audiência, Ari, a falácia desse debate. Isso é um absurdo. O que acontece com o seu filho, que decide fazer uma carreira militar? Fazer a carreira militar, ele é chamado, concorda, vai fazer. Você está disposto a ser militar, está disposto a morrer, a entrar em combate, a tomar tiro, a saltar de noite de paraquedas no meio da selva? Tá? Então você vai ser militar. Porque o militar não escolhe campo de ação. Ele vai aonde a guerra manda. Ele está em defesa da sociedade. Então a sociedade convoca ou escolhe seus membros que desejem, faz uma carreira duríssima. O vestibular é pesado, a instrução é pesada. Ele tem que, além de ser fisicamente apto, ele tem que estudar, faz o curso, escola de comando, enfim, muito bem. Mas ele está preparado para a guerra. O que é oferecido para ele é o seguinte: bom, você vai ter um salário que não é grande coisa. Mas só que nós lhe garantimos o seguinte: se você morrer, levar um tiro, a sua família está protegida. Salário vitalício. Muito bem, se é assim, então estou bem.
Então, você vai trabalhar em condições extremas, sem hora extra, dia, noite, não tem hora para dormir, não tem hora para comer, não tem nada dessas condições? Vai. Não, ninguém, não tem nenhuma, vai, mas você vai ter um salário vitalício. Este é o acordo que a sociedade faz com o militar. Então, pronto, o custo do militar, o custo de ter uma força armada, é o teu custo de ter ativos, aptos e inativos. Sendo que os inativos, de certa forma, são reserva. Eles podem ser convocados. Está na reserva, o cara não chegou a coronel, é major, mas está na reserva, teve uma necessidade, é convocado. Ou seja, ele não é aposentado, ele é convocado. É reserva, chama-se reserva remunerada. Então essa discussão é completamente estéril e efêmera. Porque imagina se alguém vai assumir, trabalhar com risco de vida permanente, porque é risco de... Ah, não, mas não entra em guerra. Ah, não entra em guerra, ainda bem, graças a Deus, não temos guerra. Mas poderíamos ter, e já tivemos. Então, aí vai convocar essa pessoa e... Ah, não, agora você simplesmente... Não, agora não é assim mais. Agora você trabalhar é que nem o juiz de direito, que se cometer um erro, ele é aposentado com remuneração integral, como foi uma juíza recente. Cometeu um erro, tá isso aqui, vai aposentar. Cometeu crime, né? Cometeu crime. Então, peraí, nós estamos aonde? E aí querem usar esse discurso em relação aos militares para fazer economia do fiscal? E não, por que não faz no resto? Qual é o resto? Muito simples. Quando se fala em isenção fiscal, se fala no Simples, ou na Zona Franca de Manaus. E a isenção fiscal que foi dada agora no PERSE para artistas, para a Rede Globo, enfim. Ah, essa aí não vale. E determinadas despesas que são completamente desnecessárias. Então, exemplo de obras públicas que poderiam ser feitas quase todas pela iniciativa privada. Não, isso não pode. E o déficit das estatais? Que era superavitário, agora é um monstro de déficit. Ou seja, o governo não faz um plano fiscal. Por quê? Porque não pode. Politicamente ele não consegue fazer cortes. Então ele quer arranjar uma desculpa. E agora é uma boa desculpa, porque inventaram uma história de um golpe, de uma coisa qualquer aí. Então vamos cortar na carne dos militares. Nós precisamos dos militares porque nós temos a Amazônia Azul. É imensa aquilo. Imagina uma plataforma de petróleo no meio daquele imensidão do oceano sendo atacada. Por quê? Por terroristas. Eles existem, estão lá. Olha aqui, ó. Deixa eu te lembrar que acabaram com o Calha Norte agora. Então é o seguinte, as pessoas não têm essa dimensão do que acontece.